Parmênides, de Platão. Audiolivro de domínio público, canal FPC, Frases, Pensamento e Cultura. Aqui é Tiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Esse Parmênides é um livro que você tem que se concentrar um pouco, mas vai parando, vai refletindo que é muito bom. Até mais. Desse modo, sempre que se ajuntar um novo termo, haverá acréscimo de mais um contato, conservando, daí por diante, a soma dos contatos uma unidade a mesmo, em relação ao conjunto dos termos. E quanto os dois primeiros termos ultrapassarem os contatos, para mais, dos respectivos números, em igual proporção a soma dos objetivos ultrapassará dos contatos, pois a partir desse ponto, a cada acréscimo de uma unidade na soma dos objetos, verificar-se aumento correspondente na série dos contatos. É muito certo. Qualquer que seja, pois, o número das coisas, sempre a soma dos contatos será menor de uma unidade. Sem dúvida. E onde só houver um, sem que haja dois, não pode haver contato. Como fora possível? Por isso mesmo, dissemos que as coisas diferentes do uno nem são uno nem dela participam, por serem outras. Não, de fato. Não existe, pois, número nos outros, por não haver neles o uno. Isso mesmo. Logo, os outros não são nem um nem dois nem qualquer outro número, como não tem nome seja de que natureza for. Não tem. O uno, pois, está só, não podendo haver dois. Não, evidentemente. E não havendo dois, não haverá contato. Não de fato. Logo, nem o uno toca nos outros nem os outros no uno, visto não haver contato. Como realmente não há. Decorre, pois, de todos esses argumentos que o uno toca e não toca nos outros e em si mesmo. Parece. 18. E não será, também, igual e desigual a si mesmo e aos outros. De que jeito? Se o uno fosse maior ou menor que os outros, e os outros, maiores ou menores do que o uno, não seria isso devido ao fato de o uno ser uno ou de serem outros diferentes do uno, nem por serem maiores ou menores entre si, por força de sua própria essência. Para tanto, além da essência, fora necessário terem igualdade, o que os deixaria iguais. Se os outros tivessem grandeza ficaria grande, e o uno pequenez, ou o inverso, grandeza o uno e pequenez os outros, qualquer deles a que se associasse a grandeza ficaria grande, e o que viesse a receber a pequenez, pequeno. Necessariamente. Logo, essas duas ideias terão de existir, grandeza e pequenez, se não existissem, não poderiam ser contrárias entre si e ocorreriam no ser. Como poderiam? Se no uno houver pequenez, esta ou se achará no todo ou em uma de suas partes. Necessariamente. E se estiver no todo? Não terá ou de envolvê-lo ou de alongar-se ao lado do uno em toda a sua extensão. É evidente. Se for coextensivo com o uno, a pequenez terá de ser igual a ele, e no caso de ultrapassá-lo, será maior. Como não? Mas, será possível vir a ficar a pequenez terá de ser igual a alguma coisa maior do que ela, passando, assim, a atuar como grandeza ou como igualdade, não como ela mesma. Não é possível. Então, não será no conjunto uno que ficará a pequenez, porém numa de suas partes. Certo. Como não poderá ficar, também, em toda a extensão de uma parte, pois ocorreria o mesmo que com o todo, ou seria maior do que a parte em que estivesse. Ou igual a ela. Necessariamente. De onde vem que nunca a pequenez poderá estar em alguma coisa, nem no todo nem em suas partes, nada podendo haver de pequeno, tirante a própria pequenez? Parece mesmo que não pode. A grandeza, também, não poderá estar nele, pois com isso teria de haver algo maior do que a própria grandeza, a saber, aquilo em que a grandeza se instalasse, e isso sem que para ele haja algo pequeno que a grandeza precisasse ultrapassar, dado que seja grande, o que não será possível, visto não haver pequenez em parte alguma. É verdade. Mas, a grandeza em si mesma só poderá ser maior do que a pequenez em si mesma, como não poderá ser menor a pequenez em si mesma se não o for da própria grandeza em si. Não, de fato. De onde se conclui que os outros não são nem maiores nem menores do que o uno, por não terem grandeza nem pequenez,
não sendo em relação ao uno que ambas têm a faculdade de ultrapassar ou de serem ultrapassadas, mas apenas em suas relações recíprocas. O uno, por sua vez, não poderá ser nem maior nem menor do que em ambas, por não possuir nem grandeza nem pequenez. Parece mesmo que não pode. Ora, se o uno não é nem maior nem menor do que os outros, não poderá ultrapassá-los nem ser ultrapassado por eles. Forçosamente. Ora, o que nem ultrapassa nem é ultrapassado, de toda a necessidade terá de ser coextensivo, e com o que for coextensivo, será igual. Como não? O mesmo se passa com o uno em relação a si próprio, não contendo nem grandeza nem pequenez, não poderá ultrapassar-se nem ser ultrapassado por si mesmo, terá de ser coextensivo consigo mesmo, com tal, igual a si mesmo. Perfeitamente. O uno, por conseguinte, será igual a si mesmo e aos outros. Parece. Mas, como ele está em si mesmo, terá de estar para fora e em torno de si mesmo, e na qualidade de envolvente terá de ser maior, como, na de envolvido, menor do que ele mesmo, de onde vem que o uno é, a um só tempo, e maior e menor do que ele mesmo. Sem dúvida. E o seguinte, também, não terá de ser inevitável, que nada exista fora do uno e dos outros. Como não? Porém, sempre o que existe terá de estar em alguma parte. Certo. Mas o que existe algures, terá de estar em algo maior, por isso mesmo que é menor. Não há maneira diferente de alguma coisa estar noutra. Não, de fato. Mas, visto nada haver fora dos outros e do uno, e terem de estar em alguma coisa, não será inevitável que todos estejam neles mesmos, a saber, os outros no uno e o uno nos outros, ou que não estejam em parte alguma. É claro. Consequentemente, uma vez que o uno está nos outros, os outros terão de ser maiores do que o uno, pelo fato mesmo de envolvê-lo, e o uno, menor do que os outros, por ser envolvido por eles. Porém, visto os outros se encontrarem no uno, pela mesma razão terá de ser o uno maior do que os outros, e os outros, menores do que o uno. Parece. O uno, por conseguinte, é igual a si mesmo e aos outros, como é maior e menor do que ele mesmo e os outros. É evidente. Ora, sendo ele maior e menor, também igual, terá de ter medidas iguais a si mesmo e aos outros, como também maiores e menores, e se tiver medidas, terá partes. Como não? Com medidas iguais, maiores ou menores, terá de ser numericamente superior e inferior a si mesmo e aos outros, e também igual a si mesmo e aos outros. Como assim? Há de ser de maior medida do que as coisas que ele ultrapassa em grandeza, e quanto mais medidas, mais partes. O mesmo vale para as iguais. Certo. Sendo, por conseguinte, e maior e menor do que ele mesmo, e igual a si mesmo, terá de ter medidas iguais a si mesmo ou maiores e menores do que ele mesmo, e se tem medidas, terá partes. Como não? Sendo igual a ele mesmo em partes, será igual em número a si mesmo, se tiver mais, será de número maior, se tiver menos, menor. É evidente. E não se passa o mesmo em relação ao uno com os outros. Se parecer maior do que eles, por força terá de ser-lhes numericamente superior, se menor, inferior, e se for de grandeza igual, também será de igual número que os outros. Forçosamente. Por tudo, isso, como parece, o uno terá de ser igual, superior e inferior em número, tanto em relação consigo mesmo como com os outros. Sem dúvida. 19 do tempo. O uno também não participa. Como tal, ele não é e não se torna mais moço e mais velho do que ele mesmo e do que os outros, como não será nem mais moço nem mais velho do que ele mesmo e do que os outros, por participar do tempo. Como assim? Inicialmente, tem a propriedade de ser, por isso mesmo que é uno. Certo. E que significará ser, se não for participação da existência em conjunção com o tempo presente, com era, em conjunção com o tempo passado, e será, com o futuro? Isso, precisamente. Logo, se participa do ser, terá de participar tempo. Perfeitamente. A saber do tempo que passa. Sim. Então, terá de ficar cada vez mais velho do que ele mesmo, visto andar com tempo. Necessariamente. Porém devemos estar lembrados de que o que se torna mais velho, só envelhece com relação a algo mais moço. Estamos sem dúvida. Logo,
uma vez que o uno se torna mais velho do que ele mesmo, esse ficar mais velho do que ele mesmo só se processa com referência ao ficar mais moço. Necessariamente. A esse modo, torna-se a um só tempo mais velho e mais moço do que ele mesmo. Certo. Porém ele não será mais velho somente quando atinge o tempo presente, interposto entre o foi e o será. Pois ao passa do antes para depois, não há de saltar por cima do agora. Não, de fato. E não é certo que, ao atingir o momento presente ele para de envelhecer. Nesse instante, ele não se torna mais velho, é mais velho. Se continuasse a avançar, jamais poderia ser alcançado pelo agora, faz parte da natureza do que avança tocar simultaneamente em duas coisas, o agora e depois, deixando o agora para trás e apossando-se do depois no próprio ato de tornar-se, entre o depois e o agora. É verdade. Mas se tudo o que devem não pode prescindir do agora, todas as vezes que deixará de devir, para ser aquilo mesmo que se acha implícito no seu devir. É evidente. É o que acontece com o uno, quando, no processo de envelhecer, atinge-o presente, para de devir e é, nesse momento, mais velho. Perfeitamente. Como também é mais velho do que aquilo em relação ao que se tornava mais velho, tornou-se mais velho do que ele mesmo. Sim. Porém o que é mais velho só é mais velho em relação ao que é mais moço. Certo. O uno, por conseguinte, é mais moço do que ele mesmo, sempre que atinge o presente, no processo de envelhecer. Necessariamente. Porém o agora sempre acompanha o uno durante toda a sua existência, pois o uno é, sempre, agora toda vez que é. Nem poderia deixar de sê-lo. Logo, o uno é e se torna sempre mais velho e mais moço do que ele mesmo. Parece. Porém ele é o devem mais tempo do que ele mesmo, ou o mesmo tempo. O mesmo. Mas se ele é o devem durante o mesmo lapso de tempo, terá de ser da mesma idade. Como não? Mas o que tem a mesma idade, não é mais velho nem mais moço. Não, realmente. Por conseguinte, já que o uno é e devem igual tempo que ele mesmo, não poderá ser nem tornar-se mais moço nem mais velho do que ele mesmo. Penso que não. E com os outros, que acontece? Não saberei dizê-lo. Porém o seguinte saberás, que os outros além do uno, se forem, de fato, outros, e não apenas o outro, serão mais numerosos do que o uno, se fossem apenas o outro, seriam um, porém sendo outros, terão de ser mais e constituir multidão. Multidão. Porém se constituem multidão, terão de participar de algum número mais do que um. Como não? Ora bem. E a respeito de número, quais diremos que nasceram primeiro e se formaram, os maiores ou os menores? Os menores. Logo, o mínimo antes de todos, sendo esse, precisamente, o uno. Não é isso. Certo. Daí se conclui que, de tudo o que tem número, o uno foi o primeiro a nascer. Porém os outros também têm número, visto serem outros, não apenas outro. Tem, de fato. Tendo sido o primeiro a nascer, ao que imagino, nasceu antes, vindo depois os outros, mas o que nasce depois é mais novo do que o que nasce antes, de onde vêm serem mais novos os outros do que o uno, e o uno mais velho do que os outros. Pois que seja 20 e o seguinte, o uno se terá formado contra sua própria natureza, ou isso não será possível. Não é possível. Porém o uno já se nos revelou como tendo partes. Ora, se é constituído de partes, terá de ter princípio, fim e meio. Certo. Porém, não é o começo, em tudo, o que se forma primeiro, tanto no uno como em cada uma das outras coisas, e depois do começo, tudo o mais, até o fim. Como não? Todavia, não diremos que tudo o mais são as partes do todo e do uno e que foi só com o fim que este se tornou uno e todo. Diremos, sem dúvida. Porém eu penso que o fim é o último a formar-se, e que faz parte da natureza do uno nascer juntamente com ele, de sorte que se for de toda a necessidade que o uno em si mesmo não nasça contrariamente à sua natureza, pelo fato de nascer juntamente com o fim, a ordem natural é que ele nasça por último. É evidente. Logo, o uno é mais novo do que os outros, e os outros, mais velhos do que o uno. Isso, também, se me afigura evidente. Mas, como? O começo ou qualquer outra parte do uno ou do que for, uma vez que seja uma parte, não partes,
não terá de ser um, visto ser uma parte de toda necessidade. Consequentemente, o uno nasce com a primeira coisa que nasce, e depois com a segunda, e não pode faltar em todos os nascimentos subsequentes, até que, depois de alcançar o último, se torna um todo, sem deixar de ter em sua formação nem meio, nem começo, nem fim, nem nada de nada. É verdade. O uno, por conseguinte, é da mesma idade que todo o resto, de sorte que, a menos que viesse a nascer contra sua própria natureza, o uno não nasceu nem antes nem depois dos outros, porém ao mesmo tempo. Assim, de acordo com o presente argumento, o uno não seria nem mais velho nem mais novo do que os outros, nem os outros, mais velhos ou mais novos do que o uno, ao passo que o argumento anterior fazia mais velho e mais moço, passando-se o mesmo com os outros em relação a ele. Perfeitamente. Assim é e assim nasceu. E agora, que pensar da tese de tornar-se o uno e mais velho e mais moço do que os outros, e os outros mais do que ele, sem com isso vir a ficar nem mais velho nem mais moço? Com o devir não se passaria a mesma coisa que com o ser. Ou será diferente? Sobre isso, não sei o que diga. Eu, pelo menos, posso afirmar que se um ser é mais velho do que outro, não poderá ficar mais velho do que a diferença das respectivas idades ao seu nascimento, e também que o mais moço nunca poderá ficar mais moço ainda. Porque se acrescentarmos quantidades iguais a quantidades desiguais ou se trate do tempo ou do que quer que seja a diferença daí resultante se conservará sempre igual à do começo. Sem dúvida. Logo, de jeito nenhum o que é ficará mais velho ou mais moço seja do que for, por manter-se sempre igual a diferença de idade, um se tornou e é mais velho, e o outro, mais moço, porém nenhum passa a ser uma coisa ou outra. É muito certo. Logo, o uno que é, não se torna nem mais velho nem mais moço do que os outros são. Sem dúvida. Porém vê-se por este outro prisma eles não se tornam mais moços ou mais velhos. Qual será? Pelo fato de nos ter aparecido o uno mais velho do que os outros, e os outros mais velhos do que o uno. E daí? Quando o uno é mais velho do que os outros, é que sem dúvida ele existe há mais tempo do que os outros. Certo. Insiste nesse raciocínio. Se a um tempo mais longo e a um mais curto ajuntarmos um tempo igual, daí por diante o mais longo ultrapassará o mais curto da mesma fração ou de uma fração menor. De uma fração menor. Então, a diferença de idade entre o uno e os outros não continuará sendo a mesma do começo, à medida que o uno é acrescido das mesmas quantidades de tempo que os outros, diminui a diferença inicial da idade. Ou não? Diminui. Ora, se a diferença de idade de um com relação a outros diminui, não fica ele mais novo relativamente aos que ele mesmo era mais velho? Sim, mais novo. Logo, se fica mais novo, os outros não ficaram mais velhos do que eram antes. Perfeitamente. Para mais audiolivros, siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Tiago Toledo, até mais e aproveite o livro.